Bom, pessoal, bom dia. Vamos iniciar, então, o nosso webinar de hoje, tá? Só alguns avisos aqui antes da gente iniciar. Os microfones, por padrão, eles ficam desativados, tá bom? Nossa regrinha básica aqui do webinar. A gravação, nós estamos gravando o webinar, e se vocês quiserem fazer algum questionamento, alguma dúvida, levanta a mão, que aí eu ativo o microfone de vocês, tá bem? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês podem me indicar, por favor, se vocês estão vendo a minha tela no chat? Por favor. Ótimo, perfeito. Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Elizabeth, eu sou Customer Experience aqui da área de UX. E o objetivo desses nossos webinars, né, que nós estamos fazendo hoje, são webinars que a gente vai falar um pouquinho, a gente está chamando até de Straight to the Point, que é um webinar bem curtinho, um webinar para a gente introduzir o assunto com vocês, né, um webinar técnico, então técnico e de funcional, vamos colocar assim, e a gente tem feito esses webinars toda semana. Tá? Então, a gente iniciou lá no dia 30/4. Esse é o nosso terceiro webinar da parte de DX, onde a gente vai falar de personalização. Nós já tivemos outros dois, falando de upgrade e de CMS, tá? E esse daqui a gente vai falar um pouquinho da parte de personalização, tá bom? Então, vamos aí lá para a gente já começar. Bom, o que vem ser a personalização, né? E por que a personalização é importante aí quando a gente está falando de sites externos, sites internos também, né? De portais integradores aí externos, seja para um consumidor, seja para um fornecedor, seja para um colaborador interno. A personalização é importante porque ela vai trazer ali para o usuário a informação que ele necessita, a informação correta baseada no perfil dele, né? Então, se ele está numa unidade aqui em São Paulo, ele pode receber um determinado tipo de informação. Se ele está, por exemplo, acessando o site lá do Sul, ele vai receber outro tipo de informação. Então, você personaliza a informação de acordo com alguns atributos, e aí a gente vai ver, né, quais são esses atributos que a gente permite aí na plataforma. De acordo com esses atributos, a gente consegue personalizar a informação para o usuário. O usuário se sente mais confortável quando ele vê uma informação personalizada para ele, né? Então, ele acha bacana quando você entra no site, tá lá, Elizabeth, bem-vinda de volta, esses são os conteúdos relacionados para você, ou quando você faz algum tipo de navegação, você volta para a página home, tem aquela informação em destaque, ou algumas outras informações que você estava buscando em determinadas páginas, volta para home, você consegue visualizar. Então, assim, é uma maneira, né, de você também engajar o usuário no seu site. Não simplesmente configurar a personalização por configurar. A personalização, ela traz um engajamento maior do usuário no site, uma satisfação maior, né, um aumento de satisfação, enfim. Isso é importante. E aí, a gente já tem um motorzinho de personalização disponível na plataforma do DX, né? Que a gente consegue fazer esses tipos de configuração e direcionar o conteúdo específico para determinado usuário, para determinado perfil de usuário, para determinado perfil né, do dispositivo que está acessando. Então, a gente vai ver um pouquinho disso hoje, tá bom? Então, aqui só, né, um resuminho baseado no interesse expressado do usuário, na localização, no perfil do usuário, no dispositivo onde ele está acessando, no histórico, né, de compra ou no histórico de navegação da onde ele navegou no portal. Você personaliza a informação, personaliza o conteúdo que você está entregando para ele.
tá? E aí a gente vê aqui nesse exemplo que para diferentes usuários, então eu estou acessando com a Mandy aqui e estou acessando com a Sara. Para diferentes usuários, a gente tem uma informação personalizada, uma informação diferente. A Sara, por exemplo, está em Paris e a Mandy está em Boston. Então, a Sara que está acessando ali de Paris, ela vai ver uma informação pertinente a Paris, né? Alguma informação bacana ali de Paris para ela visitar, enfim. E a Mandy de Boston. Então, aqui eu estou fazendo exatamente uma personalização baseada na localização do usuário, tá bom? E como que a gente configura isso? Eu vou fazer uma demo rápida, mas como que a gente, né, como que se dá essa configuração através da nossa plataforma? A gente tem o que a gente chama de spots, né? E a gente configura esses spots baseados nos segmentos e de acordo com o segmento eu direciono o conteúdo que eu quero mostrar ou não. Então aqui, por exemplo, a Amanda, ela tem essa informação, né? Ela é uma funcionária e baseado no conteúdo específico da Amanda, eu escondo ou não o componente para Amanda. Tá? Então, a gente configura isso, o próprio conteudista, né, o autor do conteúdo, ele consegue configurar, fazer esse tipo de configuração. Por trás, ele também vai conseguir configurar os segmentos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e vai conseguir configurar o conteúdo também, que a gente também vai ver. E aí, quando eu configuro faço essa configuração da personalização, configuro o spot ali, eu tenho três principais opções. Um conteúdo específico, ou seja, eu vou mostrar sempre o mesmo conteúdo, né? Para aquele determinado spot, para aquela configuração de personalização que eu estou fazendo. Eu posso configurar um conteúdo contextual, tá? Então, baseado em alguma alteração, baseado em alguma ação, eu mostro o conteúdo. Por exemplo, se ela clicou em um determinado link, se ela clicou em um determinado, né, executou uma determinada ação, eu mostro o conteúdo ou não, e aí a gente especifica qual é o conteúdo que ela vai mostrar ou não, eu vou mostrar. Ou o conteúdo direcionado, né? Então, existem alternativas diferentes que a gente configura os segmentos, né? Ou seja, segmentos para a gente são as audiências, e a gente vai ver um pouquinho mais a fundo, que vai baseado no segmento, em particular segmento, um segmento específico, eu mostro ou não o conteúdo, tá? Então, eu faço esses três tipos de configuração ali na minha arinha de personalização. O conteudista consegue personalizar e falar se ele quer mostrar um conteúdo específico sempre, contextual, baseado em alguma ação, ou direcionado, baseado num segmento, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Deixa eu já abrir tudo aqui. Então, aqui é um exemplo, né? Onde a gente está escondendo a informação, uma informação da Amanda. A Amanda é um designer, no caso aqui a gente está usando um exemplo do Gburn Studio. A Amanda é um designer de um produto do Gburn Studio, e aqui a gente está escondendo esse componente, né? Esse spot, essa informação, esse conteúdo para os empregados, tá? Então, ele seria mostrado para outras pessoas que não os colaboradores internos. Então, a gente configura aqui, né, falando que você vai direcionar o target content, né, baseado num spot de hidden, ou seja, eu vou esconder esse spot para o segmento de empregados, tá? Então, eu tenho essa configuração aqui do target content. Qual que é a minha ação? Eu vou esconder, escolho o segmento aqui, eu tenho uma listinha de segmentos que já estão pré-configurados, e a gente vai mostrar como configurar. E aí, o que eu quero fazer, eu quero esconder para esses funcionários, né, para o segmento de colaboradores internos. Então, esse aqui é um exemplozinho. E a gente pode mostrar conteúdos específicos para cada segmento. Eu posso ter diversos segmentos configurados no meu spot. Eu posso ter um segmento, por exemplo, para um público-alvo
que aqui, no caso, é o Woodburn Healthcare, né? Então, eu posso ter um conteúdo que eu quero mostrar especificamente para uma audiência de pessoas com diabetes ou pessoas que estão buscando informações de diabetes. Eu posso ter um segmento para pessoas que estão buscando informação sobre a apneia do sono e posso ter um conteúdo padrão, ou seja, audiências, né, que não se encaixam em nenhuma desses segmentos, nem de diabetes, nem de apneias do sono, a gente vai mostrar um conteúdo padrão. Então, na minha configuração ali do meu spot, eu posso ter uma combinação de diversos segmentos, e para cada um dos segmentos eu vou mostrar um conteúdo específico, tá bom? Que é esse exemplo aqui. E aí, como que a gente cria os segmentos, né? Eu vou mostrar uma demo rapidinha para vocês, mas como que a gente cria o segmento? A gente cria esse segmento de forma simples, através do nosso portlet de autoria, né? No próprio conteúdo, ali no próprio WCM Authoring, a gente tem uma opção de criar os segmentos, e com base nos segmentos a gente tem diversas opções padrões, né? Então, a gente tem a capacidade da gente identificar o browser da pessoa que está acessando, com base no browser, né, nas informações, nas configurações do browser, a gente consegue visualizar, por exemplo, qual que é o idioma daquela pessoa, e baseado no idioma eu posso querer mostrar um conteúdo específico baseado no idioma daquela pessoa ou não. A gente tem o tipo de browser, a versão do browser, então tudo isso a gente consegue colocar ali como segmento para direcionar a audiência com base naquela informação, naquele atributo daquele segmento browser, vamos colocar assim. Então, aqui é um exemplo, né? Somente mostrar quando você está numa versão específica do Chrome, tá? Então, eu vou mostrar só aquele conteúdo quando eu estiver numa versão específica do Chrome. Vamos supor que o conteúdo, o meu site tem algum warning ou alguma informação, algum aviso específico para usuários de Chrome. Então, eu não preciso fazer isso através de codificação, eu posso criar um segmento baseado no browser, ele vai me identificar que aquele browser, a pessoa que está acessando está no Chrome, e eu já crio um aviso baseado nesse segmento, tá? Então, esse é um exemplo. Baseado também em data, né? Então, eu posso mostrar um conteúdo, isso já são todas opções padrões, tá, gente, que já vem na plataforma. Então, eu posso mostrar um conteúdo baseado num determinado período de tempo. Então, eu quero mostrar, por exemplo, e é um exemplo que eu vou mostrar aqui na demo rapidinho, tá? Eu vou mostrar o conteúdo, por exemplo, se a minha loja... Eu tenho um site, tá? E aquele site ele vai ficar fora do ar, ou então eu preciso direcionar os usuários para um outro site num determinado período de tempo, por exemplo, período de tempo de noite. Então, eu consigo configurar ali que das 8 da noite às 8 da manhã vai mostrar um conteúdo específico para as pessoas, falando que ele vai ser direcionado para um outro site, tá? Se ele quiser acessar aquele site, clica aqui no link que ele vai mostrar, ele vai ser direcionado para um site que está online. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo aqui também é para mostrar, né, um conteúdo, uma informação somente em dezembro, tá? Então, a gente consegue também fazer esse tipo de configuração através dos segmentos. A parte de dispositivo, né, gente? Então, a gente consegue capturar atributos da cidade, do país, da classe de dispositivo que está acessando, do estado, longitude, latitude. Então, eu só quero mostrar um conteúdo, por exemplo, para quem está acessando de dispositivo móvel, né? Então, eu quero atingir a audiência, quero atingir o público através somente para quem está acessando no dispositivo móvel. Então, a gente também tem esse segmento. É fácil configurar, não preciso codificar, e ele já me captura esse atributo para que eu faça a configuração. E a gente tem outros, né, como, por exemplo, usuários que estão vindo de um determinado site, de um site específico. Por exemplo, o usuário está acessando, antes ele acessou através do Google, né? Pesquisei lá, Woodburn Studio, no Google. Eu consigo capturar de que ele veio do Google, né, essa informação, e mostrar uma informação, um conteúdo específico, tá? Então, também é uma outra opção. E qualquer outra informação disponível no perfil do usuário, tá? Então, se o usuário é de um determinado departamento, se o usuário é do sexo feminino, masculino, a idade do usuário, quem é o gerente do usuário. Então, tudo que eu tenho de atributo
qualquer informação do usuário, a gente consegue personalizar o conteúdo baseado nisso. E aí a gente tem outros segmentos um pouquinho mais elaborados, né? Que a gente combina segmentos entre si, por exemplo, para criar um teste AB, né? Então a gente consegue trazer 2 conteúdos para uma página personalizados para o usuário e fazer com que ele escolha um determinado conteúdo baseado no perfil dele. Então, a gente tem a parte do teste AB também, que a gente combina 2 segmentos específicos para criar esse teste AB, e a gente consegue usar analíticos para determinar qual foi a opção, né, de conteúdo que funcionou melhor. Tá? Então, a gente consegue também criar testes ABs com a parte de personalização. E aí, a gente tem integração com outras aplicações, né, através, por exemplo, do segmento do Campaign, para personalizar também segmentos. A gente tem atualizar outras aplicações quando eu estou usando o Spot. Eu posso usar e atualizar também as informações do CRM. Então, são segmentos um pouquinho mais elaborados, tá bom? E aí, como que eu crio um segmento na nossa plataforma, né? A gente, como eu comentei, a gente tem essa opção na parte de autoria, onde a gente tem ali uma área específica para criar o segmento e gerenciar segmentos, tá? Eu vou mostrar um pouquinho ao vivo para vocês. E a gente vai criando segmentos e as regrinhas que se aplicam àqueles segmentos. Uma vez criado o segmento, a gente pode aplicar esse segmento lá no spot que a gente mostrou ali para vocês. Então, baseado no conteúdo que está na página, eu já configuro ali o spot e adiciono os segmentos para a gente visualizar. Aqui é a criação do segmento, tá? Aqui é um exemplo de criação, eu vou mostrar para vocês, eu vou passar aqui rapidinho, porque a gente já está também quase no horário. Então, vamos lá para a demo rapidinho. Então, eu tenho um site aqui, que é o nosso Woodburn Stores, tá bom? Tá todo mundo vendo? Só me indica, por favor, no site, se vocês estão vendo agora o site do Woodburn Stores, por favor. Então, tá ótimo. Então, a gente tem esse site Woodburn Stores, que é o nosso site de exemplo aqui também. E nesse site do Woodburn Stores, eu coloquei configurei aqui uma personalização baseada no horário, tá? Então, essa informação que a gente está vendo aqui, que nós estamos abertos, ele está entendendo que do horário das 8 da manhã às 6 da tarde, a gente tem essa informação para mostrar. Se eu tivesse num horário deslocado no período da noite, ele iria me mostrar um outro horário, um outro conteúdo, tá bom? Então, foi uma personalização daquele tipo que a gente viu da opção padrão, que é a opção baseada no horário. E como que a gente configurou isso daqui? Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem o nosso querido Web Content. Eu tô na parte de autoria, tá? Eu vim aqui na biblioteca, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para vocês. A gente tá aqui na biblioteca do Woodburn Stores Content, tá? Que é a nossa biblioteca ali do nosso site do Woodburn Stores. E aí eu tenho uma área de segmentos aqui, tá bom? Esse segmento já está criado. Se eu quisesse criar um novo, a gente tem aqui novo. Cadê? Novo segmento e grupo, tá bom? Tô sem óculos. E aqui a gente tem os segmentos. Esse segmento ele já está criado. E como que eu criei ele, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Eu dei um nome para ele, coloquei horário da loja, né? Então, é um segmento chamado horário de loja. E com base na informação do horário, eu eu criei uma ação aberta. Então, quando a data e tempo, né? A data e horário estiver entre as 8 da manhã ou às 6 horas, tá? Ele é um segmento, se não, ela é close. Ou seja, a primeira função é aberta, tá? E qual que é a
a regrinha para essa função aberta. Ela tem que estar das 8 às 6 da tarde. Senão, ela vai ser uma função fechada, tá? Então, a loja aberta, ela funciona das 8 às 6. Se não atingir essa regrinha, ela está fechada. Então, esse é o meu segmento, tá? Ou seja, essa é a regrinha que eu vou ter que atingir com base no meu negócio, né? Com base no meu caso de uso. Então, eu quero uma regrinha baseada no tempo. Então, criei o segmento, tá aqui o meu segmento. E aí, como que eu aplico esse segmento e como que eu falo para o WCM, né? Para a parte de conteúdo, qual o conteúdo que eu mostro quando eu atingir a regrinha aberta e quando eu atingir a regrinha fechada, tá? Então, o segmento baseado aqui praticamente é a nossa regrinha básica aqui que a gente tem. Veja que esse date time aqui já é o segmento, já é a regrinha padrão que eu comentei com vocês, tá? Então, isso aqui já vem, eu não preciso codificar. A gente tem outras regrinhas padrões aqui também, mas o date time já é uma regrinha que já existe. E aí, baseado nesse segmento, eu vou lá no meu conteúdo, no meu spot, né? Vamos colocar assim. Deixa eu voltar aqui. Eu vou lá no meu spotzinho. Aqui, tá? Então, esse conteúdo aqui que eu quero mostrar ou não, mostrar num determinado período de tempo ou não, e que eu logo configuro aqui o meu spot, tá? Quando eu coloco configurar o spot, eu vou mostrar para vocês, eu vou lá e coloco os segmentos, tá? Então, aqui eu tenho o segmento, o segmento, né, aberto e o segmento fechado. Então, eu tenho aqui, baseado na informação que no conteúdo, desculpa, aqui eu tenho o conteúdo aberto e fechado. Se eu clicar aqui para vocês verem, no conteúdo nós estamos aberto, eu estou usando o segmento open. Se eu fechar aqui, se eu fechar aqui e for no segmento, no conteúdo fechado, ele está me usando um conteúdo padrão, tá? Que é o conteúdo nós estamos fechados. Então, aqui baseado na nossa, deixa eu voltar aqui, baseado na nossa regrinha, né, open ou fechado, a gente tem os conteúdos sendo mostrados. E aí são dois conteúdos distintos. Nós estamos abertos, nós estamos fechados. Se eu for na minha biblioteca de conteúdo, eu tenho esses dois conteúdos, tá? Eu tenho o conteúdo nós estamos abertos e tenho o conteúdo nós estamos fechados. Então, baseado no segmento, ele vai mostrar nós estamos abertos, senão ele vai mostrar o nós estamos fechados. Então, são dois conteúdos distintos, com informações distintas, né, aqui no caso a gente está mostrando o nós estamos abertos, veja aqui que ele está sendo mostrado, né, porque a gente está atingindo aquela regra de que a gente está das 8 da manhã às 6 da tarde, senão ele estaria mostrando o nós estamos fechados, tá bom? Eu posso fazer até a simulação aqui, se eu quiser, eu posso até mudar aqui para fazer a simulação de como seria o conteúdo nós estamos fechados. Então, eu coloquei ali, mostrar o conteúdo nós estamos fechados. É isso aqui que vai aparecer para os usuários quando for das 6 da tarde até as 8 da manhã, tá bom? Mas aqui ele já estava mostrando para a gente nós estamos abertos, porque a gente está atingindo aquela regrinha, tá bom? Que mais, pessoal? Bom, acho que a gente já atingiu até o tempo. A gente atingiu o tempo. Essa é né, foi um overviewzinho para vocês, a gente iniciar esse tópico de personalização. É importante que a gente queria passar para vocês. São todas essas opções disponíveis para se fazer a personalização. Então, a gente consegue fazer a personalização de forma bem simples, baseada no atributo do usuário, no atributo de data e hora, como aqui. A gente consegue fazer personalização baseada no dispositivo, a gente consegue combinar, né, diversos atributos para fazer uma personalização. E a personalização ela se dá através, basicamente, de segmentos, criar o segmento que é a audiência, né, para atingir determinado público-alvo, e
da configuração dos spots aqui, baseado naquele segmento que você criou e baseado no conteúdo que você quer mostrar para aquele segmento, tá bom? Bom, pessoal, eu vou... deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no site. Se vocês quiserem até... deixa eu ver se eu consigo abrir. Tem perguntas no site, tá bom. Então, vamos lá, rapidinho aqui nas perguntas do site. O Léo perguntou se é uma forma mais fácil de exibir o conteúdo personalizado sem obrigatoriamente utilizar o menu PZN. Léo, eu vou abrir para você o microfone para você poder perguntar aqui tranquilamente. Bom dia, pessoal. Oi, Léo, bom dia. Eu tô vendo que ficou bem mais fácil usar as regras de personalização, né? Porque a gente configura ele no spot e antes a gente tinha que utilizar um menu de PZN para botar a regra de PZN no menu, não precisa de mais nada disso, né? Não precisa, Léo, não precisa, porque a gente consegue configurar o spot baseado na informação que você quer, né? Então, imagina, é que aquele spot ele já estava configurado com um conteúdo padrão, né? Mas imagina que eu quero criar um novo spot. Eu clico e arrasto ali um portletzinho, né? Um componente de conteúdo e configuro o meu spot com os conteúdos que eu quero mostrar baseado no segmento. Então, não precisa mais, ficou bem mais simples. E a configuração até dos segmentos, né? Também ficou mais simples, tá visual. Então, e tem muita opção já padrão, já pré-pronta, como eu falei para vocês. Sim, ficou muito bom mesmo. Obrigada, Léo. O Edson perguntou: a função de personalização é específica para conteúdo? É possível usar outros elementos do GX? Quer perguntar, Edson? Não, é possível usar outros elementos do GX também. É possível usar a informação da navegação do GX para criar regras de personalização? Sim, né? Eu comentei um pouquinho bem no comecinho. Então, vamos supor que eu estou navegando em diversas páginas e cliquei até num conteúdo que me interessou, né? Aqui, por exemplo, no de Burn Stores. Eu fui, naveguei, vi um vestido, vi um sapato. Quando eu volto para a página home, ele coloca a informação em destaque, aquele conteúdo em destaque, não só aquele conteúdo, mas informações relevantes daquele conteúdo que eu naveguei, visualizei e voltei para a home. Então, a personalização também baseada na navegação é possível também. Se eu quiser usar a regra de personalização dentro de uma aplicação também é possível, tá? Inclusive, a gente tem as APIs disponíveis também de personalização. É tudo open. E que mais, pessoal? Mais alguma dúvida? A gente está gravando a apresentação. Eu vou voltar aqui para vocês nos nossos slides. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me contactar. Cadê o meu e-mail? Tá aqui. Tá? Vocês podem me contactar, tem meu e-mail, pode mandar as dúvidas. Comecei a trabalhar com personalização igual o Léo, né? Que achou interessante essa nova opção que a gente tem. Comecei a trabalhar com personalização, quero agora... tenho dúvida, não estou entendendo um ponto, pode contactar a gente, tá bom? Que a gente pode ajudar aí vocês. Bom, essa foi a nossa sessão de personalização, ultrapassamos um pouquinho aí do tempo. A gente vai ter a próxima na semana que vem, que a gente vai falar um pouquinho de busca. E é isso, pessoal. Muito, muito obrigada pela participação de todos. E eu espero vocês na próxima apresentação da semana que vem.